O barco voltou sozinho, às 7h30 de uma manhã quente em Salvador. Não tinha ninguém no convés, mas a cafeteira ainda estava quente. O rádio pegava um fio de música distante, e a chave da cabine estava posta como se o capitão tivesse saído para um rápido chamado e fosse voltar a qualquer momento. Chamaram isso de cena de abandono, e eu entendi na hora que era algo mais, uma pergunta ancorada no vento da Baía de Todos os Santos. Quando fui chamado, já sabia o nome da embarcação, Esperança Segunda. Um barco de porte pequeno, acostumado a fazer entregas entre Salvador e ilhas próximas, levando material de construção e mudando de nome nas conversas do cais, às vezes bateia, às vezes barca de serviço. O dono, um homem de meia idade conhecido como Andrade, foi o primeiro a falar comigo, com a voz seca de quem já tem consigo longo hábito de resolver problemas antes que vire notícia. Sumiram, disse, e não era só sobre pessoas, era sobre contas, cargas, papéis que precisavam ser refeitos para entrar no seguro. Sumiu o pessoal, sumiu a mercadoria. O barco voltou. O porto estava bem perto do mercado modelo, e a cidade já girava no relógio do comércio. Caminhei pelo convés sujo de sal e areia, ouvi os boatos que andam como maré. Fala de piratas, fala de assalto, fala de tráfico. No cais, a polícia já fizera as primeiras medidas, um lacre no passadiço, fotos, impressão digital na cabine do piloto. Mas policial faz o básico e continua sua ronda. Investigação precisava de sequência, daquelas que descem para a raiz, para o áudio das mensagens, para o mapa dos últimos passos. O primeiro enigma foi técnico. O AIS da embarcação, aquele sistema de identificação automática, registrou partida às 5 da manhã. Depois, silêncio. Mas o Esperança Segunda tinha um pequeno rastreador do proprietário, um equipamento que, curiosamente, mostrava o barco navegando por uma rota estranha, cortando a baía próximo à Ilha dos Frades, antes de retornar de forma errática e encostar sozinho junto ao cais do comércio. A rota indicava manobras delicadas, como quem tenta despistar um seguidor. Offline por curtos períodos, o rastreador voltou a transmitir depois, já no retorno. Isso significava que alguém mexera nos aparelhos a bordo, ou que o homem no comando sabia o que fazia. Falei com quem ficou, vizinhos, vendedores de pregos que conheciam o capitão, o moço do guincho. O capitão Léo, um peixe de mar aberto, descrição feita pelos que o viram sempre com o boné do lado contrário, não aparecia. O cozinheiro do barco, Roberta, não atendeu às mensagens. Jonas, o ajudante, não estava na cidade. Todos sumidos. Mas os pertences pessoais, um relógio barato, um aparelho de som portátil, uma carteira com documentos estavam à deriva no convés, como se os donos tivessem sido interrompidos por urgência sem poder levar nada. A perícia recolheu coisas que só parecem pequenas a olho nu, uma marca de pegada diferente no corrimão, uma mancha oleosa no casco que não batia com o tipo de diesel do barco, e um fio amarrado de forma improvisada, como se alguém tivesse feito uma amarração às pressas. No celular do capitão, quando conseguimos autorização judicial, havia mensagens incompletas, não posso mais, se algo acontecer, procure, e um áudio de 12 segundos com uma respiração pesada e um rosto que não se identificava. Essas partículas de fala eram meus pontos de apoio. Comecei a desmontar as possibilities. Primeiro cenário, um ataque no mar, tomada por terceiros. Segundo, abandono voluntário, planejado como fuga. Terceiro, encenação para seguro, fraude. Cada hipótese tinha seu peso, mas qualquer uma precisava responder por uma questão incômoda. Por que deixar a embarcação inteira, com mercadoria parcial e itens pessoais, simplesmente perder o grupo inteiro? Busquei imagens de câmeras. O circuito do porto captou Esperança Segunda saindo e, depois, voltando sozinho. Em uma imagem em baixa resolução, houve uma silhueta pequena aproximando-se do convés no momento do retorno, como alguém que patrulha, mas não suficiente para identificar rosto. Mais adiante, consegui a gravação de um estabelecimento em Itaparica. As câmeras da pracinha mostravam uma boleia chegando na madrugada, 3 figuras descendo de um táxi, mas voltando a subir num horário diferente. O ponto de fuga parecia ser a ilha, o local lógico para qualquer operação que precise de cobertura marítima. Enquanto isso, as mensagens de cobrança chegavam. Andrade, o dono, tinha histórico de cheques devolvidos e uma relação complicada com um pequeno grupo de sócios. Pessoas do mercado comentavam de uma dívida crescida com um fornecedor maior e a possibilidade de perder as licenças. O seguro, porém, era a chave de ouro. Se o barco estivesse perdido por acidente, a indenização salvaria mais do que o barco, pagaria dívidas. A motivação financeira estava lá, aberta como uma maré alta. Mas motivação não é prova. Precisava conectar a intenção a um ato. Foi quando uma pista de bar me deu o mapa.
Uma atendente do bar da Ribeira lembrou de ter servido uma cerveja gelada a Andrade, na noite anterior ao desaparecimento. Ele parecia nervoso, murmurava para alguém no telefone. Pediu também um saco plástico e ofereceu nota alta para mudança de turno do pessoal. Coisa pequena, só que, no tabuleiro da investigação, peça por peça forma o desenho. Ligação bancária mostrou uma transferência noturna para uma conta em nome de uma pessoa que, ao apurar, não existia mais no CPF, uma conta usada poucas vezes e encerrada. Quem pagará prometera sumiço. Havia outro fio, do lado técnico, a mancha oleosa no casco. O laboratório de química da polícia analisou e encontrou resquícios de um lubrificante industrial específico, usado por algumas plataformas de carga pesadas e por um estaleiro da região metropolitana de Camaçari. Esse lubrificante não é comum em pequenos barcos de serviço. Mas, na última carga manifestada do Esperança Segunda havia um lote de sacos contendo material que, conforme a nota fiscal, seria cimento. Mas, durante uma checagem informal, o comprador na ilha disse que tinha recebido sacos com pó cinza que queimava mais que cimento e cheirava solvente industrial. As notas não batem com a mercadoria entregue. A hipótese de transporte de carga ilícita ganhou força. E com isso veio outra camada. Quem precisa mover carga que não aparece na nota? Empresas que querem ocultar descarte de resíduos, carregamentos de sucatas sem documentação, peças que entram na cadeia de um esquema maior. Naquele momento, começou a ficar claro que a investigação deixava de ser sobre um sumiço individual e se tornava sobre um nó de interesses. Então veio a reviravolta. Um ex-funcionário do estaleiro em Camaçari, um homem que se chamou de João e pediu anonimato, entrou em contato. Ele contou que, dias antes, houve um pedido estranho para descarte de um lote de material contaminante, e um caminhão fora direcionado às margens de um galpão, com ordem para esperar um barco. A carga deveria seguir para uma desova marítima, forma vulgar de dizer que lançaria um resíduo ao mar durante a noite. João falou do nome de Andrade em conversas e detalhou que o estaleiro não queria vinculação direta, mandaram terceiros. Era uma prática conhecida, usar pequenos barcos e operadores locais para fazer o trabalho sujo, com a promessa de dinheiro e sigilo. Receber essa informação foi como acender luz em corredor escuro. Se o Esperança Segunda for usado para lixo industrial, isso mudava o possível motivo do sumiço de seus tripulantes. Será que haviam se recusado a participar e pagaram por isso com o preço de desaparecer? A pergunta era espinhosa. A resposta veio na forma de um áudio comprimido que, por sorte, consegui recuperar do telefone do cozinheiro Roberta. Se eu tiver que jogar aquilo, eu não volto. Não sou bicho para isso. A voz era clara. Era recusa, e recusa em meio a interesses grandes costuma gerar pressão. Procurei por sinais de ameaça. Não havia marcas de luta no convés, não havia sinais de incêndio. Mas encontrei algo mais sutil. Um recibo de depósito de uma quantia significativa na conta de Jonas, o ajudante, feito 2 semanas antes. O depósito vinha de uma conta ligada a um telefone descartável que, por sua vez, fora rastreado até um ramal usado por um dos homens contratados para operar a logística clandestina. Era dinheiro para assumir? Quando chamei Andrade para uma conversa, ele manteve postura de quem já enfrentou tempestades e saiu seco. Negou envolvimento em descarte e disse que tinha dado uma folga ao pessoal por motivos pessoais. Eles saíram, afirmou, sem convencer. A essa altura, já havia também relatos de moradores da Ilha dos Frades que viram o barco naquela madrugada, com luz baixa, e uma silhueta que parecia depositar uma carga no saco grande. Mas nada que comprovasse um descarte final. A investigação ganhou forma quando conseguimos emitir uma ordem de busca para um depósito ao sul de Salvador, num galpão alugado por um laranja conectado a Andrade. Lá havia evidência clara, sacos iguais aos que chegaram à ilha, cheiros de solventes e uma nota fiscal falsa. Dentro, também, uma prancha de madeira com as digitais do Capitão Léo, provavelmente ferramenta usada para isolar algo durante o embarque. Faltava, ainda, encontrar o que foi descartado e, principalmente, onde estavam os tripulantes. Foi nessa parte que as coincidências se alinharam. Um funcionário da travessia de Mar Grande me trouxe um áudio enviado por um motorista de aplicativo. Gravação de uma conversa entre 2 homens no farol da Ponta do Maitá, comentando os caras pediram para sumir por uns meses, citando um destino no litoral sul da Bahia, longe do radar. O nome Andrade cruzou o áudio como um selo. Ao mesmo tempo, uma informação do setor de recursos humanos de uma empresa de materiais de construção local mostrou que uma remessa de notas fiscais fora usada para justificar vendas inexistentes.
Tudo apontava para um esquema sofisticado: usar embarcações locais para transportar resíduos proibidos, registrando como carga comum, e pagar uma quantia aos tripulantes para que fingissem não ver. Confrontei Andrade de novo, com os dados do galpão, do lubrificante e das transferências. A defesa dele foi de surpresa calculada. Não sabia do que estavam fazendo a bordo. Mas havia um fio que não se cortava: mensagens entre ele e um operador logístico com instruções claras sobre horários e como despistar Honda. O operador telefonou para um número que parecia ser descartável na mesma noite do desaparecimento do barco. Em menos de uma semana, consegui um mandado para interceptar comunicações daquele número, e veio a confirmação que eu precisava: mensagens combinando pagamento a 3 para ficarem longe por um tempinho e instruções para receberem bilhetes de identidade novos em um ponto de encontro em Salvador. Era compra de silêncio, não de corpos. Quando localizarmos os tripulantes, foi menos cinematográfico do que se imagina. Eles não estavam enterrados em segredo nem mortos no mar. Estavam em uma pequena pensão em outro município, com documentos falsos e rostos cansados, tentando refazer vida com o dinheiro que receberam de Andrade. Alguns se emocionaram quando viram a polícia, outros ficaram fechados, com o medo estampado. Havia culpa, ressentimento e alívio misturados. Eles confessaram ter sido coagidos por promessas de pagamento e ameaças veladas de perder emprego e caso se recusassem. Disseram que a carga era muito estranha e que, na madrugada, quando perceberam que se tratava de descarte, se recusaram a jogar. Então foram pressionados a aceitar um dinheiro e sumir por uns meses para não denunciar. A estratégia, do ponto de vista dos arquitetos, fora perfeita. Sem testemunha no porto, sem corpo, sem queixa pública, o barco voltaria e a história perderia corpo. Com as confissões em mãos, conseguimos delinear uma rede. Andrade, o operador logístico e um pequeno grupo de empresários que lucravam com economia de descarte ilegal. O indício crítico foi a cadeia de documentos falsos usados para maquiar a carga como inofensiva. Na busca às empresas, encontramos correspondências internas que mencionavam remoção de custos e parcerias discretas. A promotoria entendeu ali motivo suficiente para um conjunto de denúncias por crime ambiental e por formação de quadrilha. O pano começou a cerrar. No entanto, havia ainda consequências. O dano ambiental do descarte no trecho da baía não podia ser ignorado. Biólogos e técnicos analisaram amostras de água e detectaram concentrações atípicas de solventes em um ponto próximo à rota do Esperança Segunda. Monitoramento de fauna indicou que pontos de pesca ficariam comprometidos por semanas. A cidade, que vive da água e do turismo, reagiu com preocupação. A ação conjunta entre polícia e órgãos ambientais resultou em multas e interdições. Para alguns moradores de comunidades ribeirinhas, nada traria de volta o que talvez já tivesse sido perdido, mesmo que o que havia sido jogado contivesse apenas material perigoso e não cadáveres ou coisas piores. No tribunal, o caso foi menos um filme e mais uma novela de processos, depoimentos, perícias contraditórias, acordos. Andrade foi acusado, e o operador logístico também. Os tripulantes, que aceitaram o dinheiro e sumiram por medo, foram tratados como vítimas em parte, quase coatores em outra parte. O juiz levou em conta a coação e as promessas de pagamento, mas deixou claro que fugir da responsabilidade trazia consequências. No fim, houve condenações por crimes ambientais e por conspiração, multas pesadas e um pedido de reparo ecológico. O barulho do caso diminuiu com o tempo, como acontece com as histórias que passam por Salvador, são lembradas em roda de conversa, recontadas com variações. Mas, para mim, 2 detalhes permaneceram. Primeiro, a simplicidade da técnica criminosa, usar a economia informal do porto, o medo das pessoas que sobrevivem na margem, documentos falsos e um sistema que protege quem tem recursos para pagar. Segundo, a imagem do convés do barco ao amanhecer, a cafeteira quente, o rádio ligado e ninguém para tomar o café. O que me marcou foi como o medo funciona como moeda. Homens e mulheres que dependem da renda diária aceitam o que vem, mesmo quando sabem que estão participando de algo errado, porque a alternativa é o desamparo. Às vezes, a questão não é o que exatamente aconteceu no mar, mas porque as pessoas aceitam que aconteça. Quando tudo se quietou, voltei ao cais. O Esperança Segunda foi vendido em leilão para pagar dívidas, e, ironicamente, rebatizado por quem o comprou. O casco foi consertado, o convés voltou a ter passos. Mas a marca do caso ficou na memória de quem mora ali, um aviso de que a Bahia, que alimenta e reconcilia, também pode ser instrumento de descarte e silêncio. Na última conversa com um dos tripulantes, Jonas, ele olhou para o mar e disse algo que ficou comigo. A gente achou que sumindo sairia de cena. Mas a cena ficou.
Era a frase de quem aprendeu que o problema não se resolve sumindo, mas enfrentando o que se fez. Alguns aceitaram colaborar com as investigações, outros ainda guardam receio. O processo judicial continua, com recursos e promessas de ressarcimento, e a comunidade acompanha, mais atenta aos movimentos dos barcos na Bahia do que antes. O barulho do turismo seguiu, o acarajé voltou a fumar nas barracas, e a cidade seguiu, com sua mistura complexa de luz e sombra. Mas toda vez que vejo um barco partir ao entardecer, lembro do convés do Esperança Segunda e da xícara que ficou no canto, como se alguém tivesse perdido um compromisso com a própria conduta. Investigar aquilo não devolveu o que foi jogado ao mar, nem apagou a visão de um grupo que fugiu diante do medo. Mas trouxe à tona quem se beneficia do descarte e mostrou que, mesmo em uma cidade grande como Salvador, decisões tomadas por alguns reverberam em muitos. No final, o caso do barco sem retorno não foi um romance de mistério com final exemplar, foi um retrato das escolhas e de quem paga por elas. Minha função foi costurar as pontas soltas, transformar suspeitas em prova, dar voz a quem não tinha força. E, depois que o inquérito foi entregue e os autos foram para o juiz, o que ficou foi isso: as marcas de uma investigação que bateu ponte entre técnico e humano, entre química e confissão, entre pressa e paranoia. Saí do porto naquele dia com a sensação de que a Bahia guarda memórias e segredos, e que, por mais que as marés levem, algumas perguntas permanecem na margem, esperando que alguém, um dia, decida fazer a pergunta certa e, com ela, arrancar um pouco da impunidade que se esconde atrás do rumor das ondas.